Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos fazer aqui mais uma live hoje para a gente falar do resumo semanal de notícias. Meu nome é Fernando Franklin, aqui diretor daqui da Marel Franklin. Normalmente eu fazia essa live no meu Instagram pessoal e agora eu tinha passado a fazer nos últimos tempos no Instagram da corretora, no meu, mas estamos fazendo alguns testes aqui para ver o que melhora. E a ideia aqui agora, eu vou tentar fazer concentração só na live aqui da Maril Franklin mesmo. Fazer tudo concentrado aqui. Espero que vocês gostem, né? E como sempre, a gente fica à disposição para perguntas. Quem quiser pode me buscar no meu Instagram pessoal também, ou então no Instagram aqui da corretora, fazer as perguntas que tiver de dúvida. E a gente fica à disposição o tempo inteiro aí para poder esclarecer. Então, sem muita delonga, né, vamos lá, o cenário internacional, política internacional nos Estados Unidos. O John Kerry, enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, disse que o discurso do Bolsonaro foi muito bom e que surpreendeu, né? Por outro lado, né, ainda falta aguardar principalmente a prática disso aí e o que vai mudar. O fato aí principal que fica desse discurso, né, e que essa parte a gente vai falar um pouquinho mais disso um pouco mais para frente, mas o fato principal é a mudança de tom do Bolsonaro, né? E também lá nos Estados Unidos tem uma proposta que eleva o imposto federal para 43,4% para quem ganha mais de 1 milhão de dólares, né? Isso aí deu uma penada aí nos mercados financeiros e principalmente nas criptomoedas também sofreram um pouquinho com essa situação, né? E outras possibilidades dentro dessa reforma, né, da reforma tributária, vamos chamar assim, que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos, cogitando, inclusive, falaram que poderia ser tributado até 80% dos ganhos em criptomoedas, né? Então é um ponto aí para chamar atenção e vai ter algumas mudanças, né? Eu acho que fica claro que, de alguma forma, se em algum momento o governo se sentir ameaçado por uma criptomoeda, que sentir que sua moeda vai ser ameaçada de alguma forma, ele vai criar maneiras, né, de impedir isso aí de alguma forma ou de outra, né? Trazendo aí a Alemanha agora, né, o Armin Laschet, né, que é do Partido Conservador, e a Annalena Baerbock, que é do Partido Verdes, né, eles defendem que são os principais partidos lá da Alemanha, provavelmente um dos dois vai acabar ganhando a disputa para chanceler. Eles defendem a importância da voz unida da União Europeia e defendem mais solidariedade, né? Então, o que isso significa, tá, pessoal? Isso significa que, que eles trabalham em pró, né, da zona do euro, né? Então, eles têm várias divergências ao longo de tudo, mas ambos convergem para esse assunto, né, o que vai ajudar a fortalecer a zona do euro, né, que sofreu a bala com a saída dos Estados do Reino Unido, né, mas a Alemanha, como uma das economias mais fortes da Europa, a probabilidade dela tentar fortalecer a zona do euro nos próximos anos com a vitória de um desses dois se torna um pouco mais alta, né? Na disputa lá entre Rússia e Ucrânia, né, os dois países acabaram expulsando diplomatas de um do outro, né? Então, primeiro a Rússia expulsou um diplomata ucraniano, né, alegando que ele tinha tentado invadir um banco de dados. A Ucrânia, em contrapartida, foi lá e reagiu e expulsou um diplomata ucraniano também, né? Ou seja, o pior de tudo é que está escalando cada vez mais a tensão lá entre a Rússia e a Ucrânia, enquanto a gente fica aí aguardando os próximos passos, o que pode efetivamente acontecer. Partindo aqui para o mercado internacional agora. Nos Estados Unidos, a segunda secretária de Energia, a Jennifer Granholm, a transição para uma economia mais limpa, né, que é uma economia com energia limpa, energia fotovoltaica, eólica, né, energias desse tipo, por exemplo, entre outras movimentações que são feitas, né, que transformam uma economia em uma economia mais limpa, né, que utiliza menos papel, etc. e tudo mais. Esse processo, né, deve movimentar cerca de 23 trilhões até 2030, né? Então, um cenário que é o que eles estão prevendo para o mercado lá dos Estados Unidos em relação à utilização de energias limpas, né, e de uma economia mais limpa como um todo.
né? Então, para a gente ficar de olho, que pode surgir oportunidades. O Banco Central Europeu ele manteve a taxa de depósito em 0,5% e a de financiamento em 0%, né? Então, manteve ele as taxas, né? O que mantém o mercado sem grandes surpresas, era mais ou menos esperado isso, né? E não fez uma redução aí para tentar aumentar os gastos, gerar economia, né? Se colocar, por exemplo, uma taxa de depósito menor, obviamente, né? Por consequência, a gente teria uma evolução da quantidade de pessoas gastando, né? Em vez de poupar, porque se torna menos vantajoso poupar, né? E na China, saem alguns resultados da China. O PIB cresceu 18,3% no primeiro trimestre de 2021 comparado com o primeiro trimestre de 2020. A produção industrial cresceu 14,1% em março de 2021, né, comparado com março de 2020. E as vendas do varejo aumentou 34,2% em março de 2021 versus março de 2020. Passando então para o cenário nacional, né, que eu já tinha citado ali mais cedo, né, o Bolsonaro, na política brasileira, Jair Bolsonaro, ele discursou na cúpula do clima e prometeu acabar com o desmatamento ilegal até 2030 e atingir a neutralidade climática até 2050, né? O que é bem legal porque a gente vê que as promessas, e aí não é só ele, tá, pessoal, é todos, né, as promessas aí surgindo para uma redução de emissão de gás, porém com promessas que são para posterior ao mandato deles, né? Mesmo com uma reeleição, mesmo com tudo. Então é aquele negócio que, infelizmente, o que está sendo prometido agora vai ter que ser tudo revalidado a cada eleição, né? Então, mesmo, e até que tem que ser acompanhado se está sendo cumprido o planejamento passo a passo no meio do caminho também, né? Então, um ponto está aí, mas como a gente citou lá na frente, o principal ponto é a mudança de fala, né? Um alinhamento à nova posição dos Estados Unidos para poder manter uma parceria com os Estados Unidos, o que traz aí bons retornos, né? Pode trazer bons retornos para o Brasil, devido à potência que os Estados Unidos têm, né? Então, é um ponto para a gente ficar de olho. Ele também sancionou o orçamento, né, com vetos que haviam sido acordados com o Congresso, né? Então esse foi um ponto muito importante, né? A gente teve aí vários percalços ao longo desses últimos dias aí, em dúvida de como seria o orçamento, o que aconteceria ou não, né? Mas felizmente acabou por ser sancionado, acharam um meio termo, né, vamos dizer assim, né, e foi aprovado e parece que agora as coisas vão andar, né? A gente tem que ficar de olho só efetivamente como que vai ser essa manobra que foi feita, né, o que vai efetivamente acontecer para ficar, né? Teve também a aprovação aí que tirou parte das emendas de dentro do orçamento, né, de dentro do teto de gastos, as relativas às questões emergenciais, né? Então, mas a situação pelo menos começa a fluir, a gente começa a pensar agora no orçamento de 2022 já, né, acompanhando o orçamento de 2022 e ver as ações efetivamente para 2021, como que elas vão impactar. Na Câmara, a Câmara derrubou um veto presidencial de 2009, né, para permitir a reestruturação de carreiras na Receita, e isso aí deve gerar uma despesa de 2,7 bilhões. Né? Esse veto tinha sido feito porque não tinha contrapartida, né, de onde criaria. Isso é um problema seríssimo que tem, porque além desses 2,7 bilhões que deve gerar de despesa só pela mudança de cargo das pessoas, um ponto que deve acontecer aí forte é a mudança também a possibilidade, né, de alguns funcionários da Receita, né, entrarem na Justiça pedindo um ressarcimento desde 2009 em relação a isso, né? Então é um ponto que tem que ser olhado e o risco. Claro, esse veto ainda vai ter que ser avaliado pelo Senado, né, mas tudo indica que deve acabar sendo mantido, né, porque as duas casas estão conversando muito uma com a outra. Como a legislação lá em 2009 ainda não colocava prazo, né, para análise do veto, então foi possível retroagir tanto tempo assim, né? Hoje em dia isso tem que ser mais rápido. E por falar em Senado, né, o Rodrigo Pacheco ele disse que a CPI não interferirá, a CPI dos governadores, que é a CPI do Covid, né,
ela não vai interferir na pauta do Senado e na prioridade por reformas, né? Então, dando uma sinalização positiva, né, de que as coisas vão continuar andando lá dentro do Senado. Vamos aguardar para confirmar. O Hamilton Mourão, ele está ainda falando em relação ao Senado, né? O Hamilton Mourão está começando a cogitar a possibilidade de concorrer ao Senado em 2022, né? E aí o que demonstra ele ter assumido essa possibilidade, demonstra de certa forma que ele não vai ser o vice-presidente para a candidatura do Bolsonaro, né? E ele já falou também que como presidente ele não se lançaria devido ao que ele acredita ser uma lealdade ao Bolsonaro, né? Que ele não acha ético da parte dele de concorrer contra o Bolsonaro, né? Então é um ponto aí para a gente ficar de olho e descobrir quem que pode vir a ser, né, a chapa do Bolsonaro, né, complementando com ele aí. O STF ele formou maioria, já conseguiu formar a maioria para confirmação da suspeição de Moro, né, porém foi pedido vistas no processo, então ainda não terminou. Pode acontecer uma reviravolta, mas é muito improvável, né, de uma mudança de votos, né? E ele mandou o julgamento do Lula, né, para a Justiça Federal, Justiça do Distrito Federal, né? Partindo agora então para uma parte um pouco melhor, aí falando de mercado brasileiro, o Ibovespa no dia de hoje fechou com um alta de 0,97%. Na semana a gente teve aí uma queda ainda de 0,48%, né? Voltou um pouquinho, tivemos alguns dias mais fortes quedas durante a semana, mas hoje deu uma recuperada. Estamos ainda aí em 120.530 pontos, né? Então acima de 120 mil pontos, uma pontuação que se manter isso aí pode ser bastante interessante. Né? Em abril de 2021 estamos com 3,34% de alta, em 2021 1,27%. O dólar Petax fechou hoje em 5,4787, uma queda de 0,33%. Na semana 2,74% de queda, em abril 3,84% e em 2021 estamos com uma alta de 5,43%. O Euro Petax fechou no dia de hoje em 6,6133, uma alta de 0,15%. Na semana, uma queda de 2%. Em abril, uma queda de 1,17%. E em 2021, uma alta de 3,69%. Então, a gente pega aí pelos indicadores que a gente ainda está tendo uma reversão aí, né? Mas a gente ainda só no mês de abril em relação a bolsa subindo, o dólar e o euro caindo, né? Porém a gente ainda tem um cenário entre que o dólar e o euro no ano ainda estão em alta, né? Apesar da bolsa pelo menos tá com uma alta aí de 1,27. Coronavírus, 27,8 milhões de pessoas já foram vacinadas, né? Desses aí 11,4 milhões já receberam a segunda dose. Né, o total de casos que a gente tem de coronavírus está em 14.167.973 casos, que é 6,7% da população. Recuperados, a gente tem aí já 12.673.785, que é 89,5% dos casos. Em tratamento, a gente tem 1.110.686 pessoas, né, que é 7,8% dos casos. E em morte a gente tem 383.502 pessoas, que é 2,7% dos casos. A boa notícia foi que, pelo menos percentualmente, a gente não teve um avanço muito grande do número de mortes em relação ao número de casos, né? Apesar de ter subido aí em relação à semana passada, mas de uma forma um pouco mais fraca do que aconteceu nas últimas 2 semanas, né? Porém, ainda temos um número muito alto e ainda continuamos com a elevação do número de mortes, mesmo com o andamento das vacinações. E a EMA, né, que é como se fosse a Anvisa lá da Europa, né, ela informou que os casos de trombose devem ser incluídos na lista de possíveis efeitos colaterais da vacina de Johnson & Johnson, né? Isso aí, devido até, inclusive lá nos Estados Unidos, teve a paralisação da utilização da vacina da Johnson & Johnson para poder fazer estudos, tudo isso avaliado. Eles identificaram que teve mais ou menos 8 casos, na maioria deles de mulheres, que desenvolveram trombose após a tomada da vacina, que é uma vacina de dose única, e consideraram que é um caso que deve ser incluído na lista de possíveis efeitos, porém como casos muito raros.
né? Então, para acompanhar, mas provavelmente a gente deve voltar a ter uma vacinação da Johnson & Johnson, até por falta de opções, né? Receita Federal. A Receita Federal informou que a arrecadação de tributos federais teve recorde histórico, né, em março e no primeiro trimestre, né, e aí é histórico desde de 1994, que é quando eles estão medindo, né, e essa arrecadação aí então demonstra um aquecimento da economia para o primeiro trimestre, né, e um trabalho mais bem feito da Receita também em conjunto, né. Então, um ponto para a gente ficar de olho e ver como é que isso vai se evoluir daqui para frente. Pesquisa Focus. O IPCA 2021 foi para 4,92, é a segunda semana de alta. O PIB 2021 foi para 3,04, já é a sétima semana de queda, né? O câmbio 2021 está em 5,40, quarta semana de alta. E a Selic para 2021 se manteve estável aí em 5,25%, a mesma da semana passada, né? Nesses pontos aí a gente enxerga já o câmbio subindo bastante, né? Então o câmbio 5,40, lembrando que ele fechou hoje, né, o dólar, né, fechou hoje a 5,4787, então eles estão quase se encontrando. Então, como se a pesquisa Focus está prevendo basicamente se manter estável daqui até o final do ano aí o câmbio, né? Vamos ver se em algum momento isso começa a se inverter, né? E a Selic está com previsão aí de 5,25, né? A gente está esperando a próxima reunião do Copom, que ao que tudo indica deve aumentar em 0,75% novamente. CPEA, né? O CPEA ele trouxe que o índice de preço ao produtor teve alta nominal de 2,5% em março, né? Então uma inflação aí forte que a gente teve aí em março, né? Dos preços ao produtor, né? E a FGV, né, ela trouxe que a prévia da confiança da indústria caiu 103,1 pontos em abril e a economia brasileira cresceu 1,4% em fevereiro na comparação com janeiro, né? Basicamente o ponto que a gente tinha para essa semana era isso, tá, pessoal? Quem tiver alguma pergunta, eu estou sempre à disposição aí, que né, agora ou depois também pode sempre perguntar, né? Essa semana não teve nenhuma notícia relevante aí saindo da FGV não, do IBGE, né? Normalmente a gente sempre traz alguma coisa, mas essa semana não teve. Basicamente era isso, vou ficar aqui gravado aqui no IGTV. Eu peço para todo mundo sempre compartilhar, curtir, chamar os amigos para participar das próximas. Agradeço todo mundo aí pela paciência e até a próxima. Tchau, tchau.